Shalom, povo de Deus abençoado. Irmãos, eu quero contar para vocês um sonho que eu tive essa madrugada. Eu acordei, o Senhor me despertando para orar, eu fiquei deitado um pouco e orando em espírito ali, e de repente eu comecei a sonhar. Eu estava, parecia que era a igreja, mas não era lá onde que é a igreja. E aí eu estava dentro da igreja, de repente eu fui, não sei o que eu fui fazer numa outra parte, que era uma parte de baixo, não, tipo um salão que tinha mais embaixo. E quando eu cheguei lá, eu fiz o que eu tinha que fazer e apaguei a luz e saí. De repente eu voltei, que eu esqueci o ventilador ligado. Quando eu voltei, aí já tinha uns jovens lá. Eles iam fazer um evento ali. E eu fiquei olhando aquilo, né? E de repente, quando eu subi a escada para sair, um pastor falou comigo, sou pastora, aqui, olha, você viu isso aqui? Como que esses jovens podem trazer esse cobertor para cá? E esse, irmãos, eu sei que era um cobertor todo velho, sabe? Um cobertor rasgado, um cobertor sujo. E eu olhei aquilo e fiquei pensando, meu Deus, eu acabei de passar ali, não vi esse cobertor, quem colocou esse cobertor ali? Aí alguém virou e falou assim, foi a fulana de tal, né? Falou, foi fulano de tal, não quero citar nomes aqui. E aí eu falei assim, fiquei pensando, assim, mas isso não pode estar ali, o que eles vão fazer com esse cobertor rasgado? E de repente, irmãos, quando eu subi aquela escada, falando, né, algumas coisas com eles lá, eu olhei para o céu era como se eu estivesse vendo as estrelas, né? Só que as estrelas, elas estavam coloridas, elas não estavam do jeito que a gente olha aqui. Elas estavam coloridas, era como se fosse uma celebração, sabe? Fogos, já viu fogos de artifício quando está no ar, né? Eles ficam coloridos, aquela coisa bonita. Então as estrelas estavam daquele jeito e eu comecei a olhar aquilo e falando com todo mundo. Olha para o céu, gente, olha para o céu, olha para o céu. Eu via, tinha vários irmãos da igreja. Eu falava, olha para o céu. Encontrei com o pastor Leozinho, falou, pastor Leozinho, olha lá como que está o céu. Olha as estrelas, mudavam de lugar, eram muitas estrelas, tudo coloridas, elas mudavam de lugares. É como se elas estivessem celebrando algo, festejando algo ali. E eu falava, olha lá, e falava com os meninos do pastor Leozinho, olha lá, gente, vocês têm que aprender a olhar para o céu. Eu não sei porquê, irmão, sempre Deus me dá sonho assim para a gente estar olhando para o céu, né? E aí, eu procurando o Neemias para falar com ele, quando eu vi o Neemias estava naquela descida ali tem a Assembleia Principal lá, que o ônibus desce no Serra Verde ali, estava ali pregando a palavra, o carro parado lá, e ele pregando a palavra para as pessoas estavam deitadas. Eu cheguei e comecei a falar, estava ele algumas irmãs, que eu não vou citar os nomes aqui. Comecei a falar, aquelas pessoas, olha lá, vocês não estão vendo o que está aparecendo, o que está aparecendo no céu, olha para o céu, Jesus está voltando, vocês precisam de se render ao Senhor. Eu comecei a pregar a palavra com todo fervor para aquele povo, que eles precisavam aceitar Jesus, que não dava mais tempo. O céu estava em festa por causa da volta de Jesus e eles não se importavam. Os homens estavam deitados, continuavam deitados. E quando eles levantaram para entrar para a casa deles. E além de eu ver aquelas estrelas, eu via quadros gigantescos no céu com escritas em hebraico. Eu não sabia o que era. Eu tentava ler, mas era tudo hebraico. E de repente, eu vi um outro quadro, irmãos, de coisas que a gente alimenta, né? Como se fosse de comidas. Eu creio que o Senhor estava me mostrando aquele quadro para a gente alimentar de coisas boas, né? Alimentos bons que estavam ali. Eu não tive muito o discernimento do quadro. Se o Senhor me deu discernimento, eu passo para vocês. Mas para a gente alimentar de coisas boas. E eu preocupada, né, com aquele
aquele cobertor ali, mas também admirada, né? Extasiada com o que eu via no céu, que o céu estava lindo, o céu estava maravilhoso. Eu estou gravando esse vídeo aqui para falar com vocês. Jesus está voltando, os céus já estão celebrando a volta dele, irmãos. E não dá para, sabe, para a gente ficar preocupado com tantas coisas, né? Essa noite eu fiquei meditando na morte da Bispa Sônia. Essa noite, não, desde o dia que ela morreu, pensando, a gente já junta tanta coisa nessa terra e de uma hora para outra o Senhor nos chama e a gente não leva nada. Ontem a Maria Alice faleceu, não leva nada, parada cardiorrespiratória, e a gente vai embora e não leva nada, né? E eu então tive esse sonho, acordei e falei, Deus, o que quer dizer essa coberta? O que quer dizer essa coberta? Senhor, o Senhor falou trapos de imundície. Então, irmãos, quando eu vim aqui, eu abri a Bíblia em Isaías 64, está escrito, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundície, e todos nós caímos como a folha, e nossas culpas como o vento nos arrebatam, e já não há ninguém que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu, nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Então, o Senhor, o Senhor falou tão claro sobre o cobertor, que todos nós somos como esse trapo de imundície. Aquele cobertor ali era um trapo de imundície. Aquele cobertor estava rasgado, estava sujo, estava horrível, irmãos. E alguém tinha pendurado ele no varal. E o Senhor fala que nós somos como trapos de imundícia, até que nossas justiças, né, são como trapos de imundícia, nós caímos como folha. É verdade, irmãos. Nós estamos vivos aqui, mas ninguém sabe a sua hora. Todos nós vamos partir. E às vezes esse momento da partida não dá tempo da gente fazer mais nada. Não dá tempo da gente pedir perdão, não dá tempo da gente falar que ama, não dá tempo da gente querer fazer a obra do Senhor, não dá tempo de mais nada. Quantas vezes a gente fica dentro de casa falando, vou para a igreja, eu estou chateado com o pastor, não veio na minha casa me visitar, eu passei luta, não veio. Quantas vezes a gente fica dentro de casa assistindo doramas, assistindo novelas, tem gente que não gosta que eu falo isso, mas é uma verdade, assistindo jornal, o que, que o jornal tem para nos alimentar? O Senhor estava nos falando de um alimento bom, de um alimento saudável, sabe, irmãos? O jornal só tem lixo. A gente deixa de ir para a casa de Deus para ficar acompanhando notícias que a gente já viu o dia inteiro na televisão. Coisas terríveis, coisas que nós podemos fazer hoje para o Senhor e muitas vezes nós não fazemos. Aqui está escrito que todos nós caímos como folha, é verdade, irmãos. Nós estamos vendo tanta gente caindo, tanto escândalo, tanta coisa terrível. E Jesus está voltando, os céus estão celebrando a volta de Jesus. É como se fossem fogos ali celebrando a volta de Jesus. E como nós estamos tão distraídos, que a palavra do Senhor fala que nós caímos como folha, as nossas culpas, como um vento nos arrebata. Irmãos, vamos aproveitar o tempo que nós temos para nós congregarmos, para nos arrependermos dos nossos pecados. Está escrito que já não há ninguém que invoque o teu nome, Senhor, que desperte, te detenhas, porque esconde de nós o rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Verdadeiramente, as pessoas não estavam querendo buscar o Senhor, por mais que a gente falasse daquele sonho. Neemias pregou tanto para aquelas pessoas. Eu cheguei e preguei, tínhamos irmãs ali pregando, aquelas pessoas simplesmente, quando se levantaram, foram para dentro de casa.
e não quiseram Jesus, irmãos. Eis aqui, já não há ninguém que invoque o teu nome, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos nos erguer, nos levantar, invocar o nome do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. A gente está preocupado com brigas desnecessárias, com coisas que muitas vezes vão nos impedir de entrar no céu. O Senhor está nos chamando para buscar Ele, irmãos. Verso 8, mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós temos um Pai no céu. Jesus é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. E nós somos o oleiro, nós somos o barro e Ele é o oleiro. Nós somos o barro e Tu é o oleiro. E todos nós, obras das Tuas mãos. É isso aí. Nós somos barro, somos nada perante o nosso Deus. O que nós temos que fazer é nos arrepender, nos humilhar diante do Senhor, parar de olhar defeito dos outros, caminhar para a casa do Senhor e fazer a obra do Senhor, nos preparar para encontrar com o Senhor nas nuvens, meus irmãos. Então, deixa essa palavra aí para nossa meditação, os irmãos me perdoam. Eu queria gravar depois, mas eu senti de gravar agora, né? Eu já passei um tempo ali em oração e vim gravar isso. Quanto orgulho dos nossos corações. E não nos deixa pedir perdão, não nos deixa confessar os nossos pecados. Achamos que somos melhores do que todos. Mas lembre disso, que todos nós caímos e somos como folha. Um dia estamos verdes, bonitas, mas outro dia nós estamos secos e caímos. É verdade, irmãos. Hoje nós estamos com vida. Daqui a pouco, não sei se nós estaremos vivos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos prepare para o arrebatamento da igreja. Eu quero deixar esse alerta aqui. Se desperte, vai para a casa de Deus buscar o Senhor. Não fique aí na sua casa parado, não. Não faça pirraça com Deus. Não faça pirraça com os pastores. Não despreze a casa de Deus. Não despreze a ceia do Senhor. Não despreze a obra do Senhor. Eu quero deixar essa palavra aí, que o Senhor te abençoe, te fortaleça. Em nome de Jesus. Amém.